Buenas, pessoal do Caverna. Tudo bom? Bem, comigo não tá tudo bom. É a milésima vez que eu tô tentando gravar isso, cara. Ultimamente os barulhos externos e internos, eles estão competindo, cara, pra ver quem atrapalha mais o meu vídeo. Quando não é um motoqueiro com 0 de QI na rua, com aquela moto desgraçada, sei lá, minha gata, velho, que chega miando, que nem aquelas streamers, sabe? Que os caras mandam dinheiro pra elas e falam, imita um gato, elas ficam miau, 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 que nem umas piranha. Burras pra caramba também. Então, cara, tá nesse nível a coisa, cara. Tá nesse nível. Não dá pra saber qual que é pior, cara. Não dá. E pior, eu ainda moro em subida, né? E o que diz o grande filósofo, não? O que diz a filosofia sobre a subida, né? O maior filósofo contemporâneo que pode existir, que é o Homero, né? Do Um Mero Podcast, né, cara? Ele disse uma verdade, cara. Se você mora em subida, você perdeu. E é verdade, eu perdi, cara. Eu fui derrotado, entendeu? A natureza me venceu, cara. Eu perdi demais, entendeu? Porque, cara, passa moto, passa carro, passa tudo e atrapalha o áudio, cara. E aí eu fico pensando, putz, vai ficar uma bosta. Fora os avião, né? Quando passa avião também aqui em casa, velho. Passa aqueles avião jumbo, sabe? Que passa... Aí faz mó barulhão, cara. Tristeza absoluta, cara. Mas tudo bem. Não vai ser isso que vai me atrapalhar, né? O Superbra é brasileiro, né? O Superbra não desiste nunca, né? O que é ruim é que o ouvinte vai descobrir que eu sou cringe, né? Que eu moro em uma casa, que eu tenho família, que eu tenho animais de estimação, entendeu? Que eu sou cringe. Eu queria que o ouvinte achasse que eu sou based, entendeu? Que o ouvinte pensasse, não, o Superbra é based, cara. Quando ele acorda às 5 da manhã, ele toma banho gelado, cara. Ele dorme 2 horas por dia, cara. Ele vai dormir às 3 da manhã e acorda às 5. Ele toma banho gelado, ele fica olhando pra parede, cara. Ele come olhando pra parede. Aí ele faz exercícios, cara, entendeu? Não, cara, eu não sou assim, cara. Eu sou cringe, entendeu? Eu torço pro Corinthians, cara. Eu sou cringe demais. Mas bem, agora que eu já fiz toda essa introdução, falando porque eu estou com dificuldade, fora a minha gripe, né? Que dá essa coceirinha no céu da boca desgraçada. Agora que eu falei tudo isso, vamos introduzir os ouvintes ao tema. Olha só que legal. E o tema hoje, cara, ele envolve cautela, cara. Preciso ter cautela. Porque é o seguinte, o tema hoje é sobre uns caras que são meio que minorias, cara. Eles são minorias, entendeu? E quando a gente fala de minorias, dá problema sempre, cara. Sempre dá problema, cara. Não tem jeito. Então a gente vai ter que usar muita cautela na hora de falar. Eu ainda vou ter que falar sobre outra minoria, cara, que é a minoria dos jujubas, cara. Então, a gente tem que ter muito cuidado, cara, muito cuidado. E sim, ouvintes, hoje a gente vai falar dos nossos queridos Zenis, dos nossos queridos amigos mais escuros, dos nossos queridos afro-americanos. E por que eles são tão lelé da cuca? Por que eles são tão dementes, cara? Se você comparar um afro-americano lá do Bronx com um afro-brasileiro aqui, da favela, cara, o afro-brasileiro, por incrível que pareça, vai ser um pouco mais racional, cara. Então, por que isso acontece, cara? Por quê? Porque, bom, vocês vão ter as respostas logo. Apesar que o afro-brasileiro tá ficando meio lelé da cuca, e eu vou explicar isso logo pra vocês também. Quer dizer, mais pro final do vídeo, mas vou explicar. Então, vamos lá. Pra dar o contexto geral de toda essa história, a gente tem que começar lá desde o começo, né? E o começo dos nossos amigos afro-americanos indo para a América é um contexto triste, né, amigos? É um contexto de escravidão, né? Mas o que levou o pessoal a essa escravidão? Bom, é o seguinte. As colônias, né? As colônias todas no geral, elas eram habitadas por índios, né, cara? E aí pra construir as colônias, cara, ia dar um trabalhão, né, desgramento, cara. Que pensa, você que é um colono lá, você chega com a sua família lá, cara, você ia ter que trabalhar o dia todo, cara, pra construir a cidade, pra fazer as coisas, ia dar muito trabalho. Mesma coisa por todo o resto da América, né, cara? No Brasil também tinha isso, os índios. Cara, índios no Brasil, na América, eu não sei como que era, mas no Brasil, os caras queriam ficar de boa lá, cara, olhando o rio, entendeu? Conversando com as índias, eles não queriam trabalhar. E o português também não era muito de trabalhar, cara. Então deu uma merda desgraçada, né? Ninguém queria muito trabalhar. Então ia dar um problemão. E aí eles tiveram uma ideia, né, cara? Aqui no Brasil, assim como lá na América, né? Essa ideia meio suspeita, né?
um pessoal aí meio suspeito teve uma ideia meio suspeita, que era o seguinte, ó. Lá na África, cara, o pessoal vive em guerra lá, cara. Os caras vivem em briga lá. E agora um abre aspas, quer dizer, um abre parênteses, que é o seguinte. Eu acho engraçado o ouvinte, né? O ouvinte NS, que ele fala, os africanos, eles viviam brigando entre si, que eles nunca se uniram. Cara, a Europa era isso, cara. A Europa, tipo, nos últimos séculos, cara, foi isso, cara. Os malucos viviam brigando, cara. Vivia entrando em conflito besta, cara, entre si. eu não entendo, cara. É a mesma coisa da África, cara. Ué. A diferença, talvez que mínima, cara, é que na África, o que acontecia lá era um pouco mais, como que eu posso dizer, mais arcaico, né? Era uma coisa mais tribal. Mas, cara, é a mesma coisa da Europa, cara. não tem muita diferença, não. Os caras acham que todos os negros da África, eles sei lá, eles eram igual o Kanté, cara. O Kanté que joga no Chelsea, cara. Era um bando de Kanté brigando lá. Não, cara. Tem vários tipos de negro, cara. Tem um negro que é igual o Kanté, que é baixinho. Tem um negro que é igual, sei lá, o Pogba, que é alto assim, que é forte. Tem vários tipos, cara, entendeu? Não é só um tipo não, cara. Não é só um povo, é a mesma coisa da Europa, cara. Não é só um tipo de europeu que tem. Eu acho que muitos ouvintes sabem disso, mas é sempre bom deixar claro. E a África, né, vivia sobre esse contexto de batalhas entre si, né, batalhas tribais. E chegando lá, os Jujubas, né, cara, eles conversaram lá com uma tribo, né, a tribo dos Ungunga, então, tô inventando. E aí eles pegaram e falaram assim, ó, cara, e aí, como que vai funcionar aí? Aí os caras falaram, ó, a gente tá brigando com os caras aí, velho, esses caras aí são muito chatos, esses caras aí enchem o saco, velho. É uns caras aí que ficam atacando pedra na gente, fica jogando mato seco no nosso lado, cara. A gente fica puto com esse cara, a gente não gosta dele. Aí o Jujuba falaram assim, ó, vocês não gostam dele? Não, cara, a gente não gosta. Então eu vou fazer assim pra você, cara. A gente vai pegar, vai dar umas armas aí pra vocês, entendeu? E aí vocês vão vencer as batalhas contra esses caras. Só que aí depois, vocês vendem eles pra gente, cara, como escravos. Aí os caras, legal, boa ideia, gostei. E foi isso que aconteceu, cara, foi isso que aconteceu. Eles venceram lá as tribos, e as tribos que foram vencidas foram vendidas, né, como escravos, né. E outra parte que eu acho engraçado também, cara, é que os caras falam, eles venderam os próprios irmãos, né, os caras... Isso aí é mais Neocon que fica falando, né, isso aí, eles venderam os irmãos, os negros, cara, nunca que foi culpa do suposto português, né, que eles ficam pensando que era português que chegou lá na África, né, não era um português muito português, né, na verdade era um português com o nariz meio avantajado, né. E aí, esse português do nariz avantajado, supostamente, né, ele chegou lá e já chegou levando os irmãos, né, dos negros. Não, cara, não tinha irmão, cara. Imagina que você é um negro africano lá, cara, você tá lá há alguns anos, cara, enfrentando um problema que um maluco tá guerreando contra você e ele tá, sei lá, cara, churrascando sua família, cara. Todo dia lá ele pega um filho seu e churrasca ele, cara. Imagina que esse cara tá há anos te irritando, cara. Você vai ficar puto, cara. Você vai querer vender esse maluco, cara. É a mesma coisa aqui do Brasil, cara. Não tem os nossos amigos traficantes, cara. Se surgisse uma oportunidade da gente vender eles como escravo, vocês não aceitariam, cara? Bom, pelo menos eu aceitaria. Mas bem, esse vídeo tá ficando muito odioso, cara. Eu disse que não podia ficar tão odioso, que senão corria o risco de ser derrubado. Mas tudo bem. Vou tentar aliviar aqui os ânimos. E aí, cara, os nossos amigos Jujubas, eles conseguiram o que eles queriam, né? Eles compraram lá os nossos amigos mais escuros. E aí, eles levaram, né, os amigos mais escuros para as Américas, né? E eles lucraram horrores com isso, como eu já falei lá no meu vídeo de State americano, né? E foi aí que as coisas começaram a ficar bem, o caldo começou a entornar de vez pro ocidente, né? A partir desses momentos a coisa começou a ficar bem feia. E aí, né, os nossos amigos Jujubas lucraram horrores com os nossos amigos Enes lá na América. E aí a gente já sabe toda a história, né? Eles ficaram lá século XIV, século XV. 14 eu já não sei, mas 15... Não, 15 eles ficaram. 16, 17, e por aí vai. Até o século XIX, mais ou menos, cara. Você tem relatos ainda de algum tipo de trabalho, né? Então, cara, foi muita coisa, foi muito tempo que os pobres coitados ficaram sendo escravizados, cara. Foi muito tempo, cara. Foi muito tempo.
E aí, os ouvintes devem estar se perguntando, tá bom, Superbra, tá bom, é por isso que eles são doidos, mas pô, todo negro que tá aqui na América, ele veio como escravo, né? Os antepassados deles vieram como escravo. Não, cara, não é por isso que eles ficaram loucos, cara. Eu vou explicar um pouquinho mais. Como vocês sabem, ouvintes, a Europa, né, cara, ela entrou em 2 guerras, né? Tem gente que diz que foi uma só, né? Tem gente que diz que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Aí o pessoal esperou alguns anos e voltou a guerrear. Bom, eu creio que isso faz certo sentido, tendo em vista que o contexto da paz, assim, depois da Primeira Guerra nunca foi muito grande assim. Então faz certo sentido. Mas o que aconteceu? Teve a Primeira Guerra Mundial lá, tal, até aí normal, né? Os Estados Unidos, eles chegaram a lutar nessa guerra, mas tipo, não foi lá aquela grande participação, né? E também depois veio a Segunda Guerra. E na Segunda Guerra, né, tinha um pessoal aí da coisinha, né, da suástica, né? Esse pessoal meio... Uou, esse pessoal meio engraçado, né? Esse pessoal meio... Eita, esses caras aí são meio engraçados, eles, né? São meio pesados, eles. E esse pessoal, eles tinham uma coisa muito legal. Uma coisa assim que ninguém tinha, cara. Que eu já cansei de falar. Que era a ciência, cara. A ciência, a tecnologia desses caras, os avanços que esses caras faziam, eram de outro mundo, cara. Aí você deve estar se perguntando, putz, Super Bravo, mas por que eles faziam esses avanços? Bom, eu tenho algumas teorias. A primeira é que quando o seu país é organizado e a educação é boa, cara, é isso que acontece. Mas é só uma teoria. E aí, cara, esses nossos amigos, né, da suástica, eles tinham, cara, uns avanços assim, cara, que você fala, meu Deus, eles vão dominar o mundo, cara, né, eles vão, nossa, esses caras aí vão ser os senhores da terra, cara. E foi esse um dos motivos, inclusive, que levou, né, os nossos amigos do Reino Unido, né, entrarem na guerra, né, entrarem de cabeça, porque eles viram que o rumo do mundo tava mudando, cara. Eles não iam ser mais a grande potência, cara. A grande potência ia ser a Alemanha, cara. E eles estavam ficando putos com isso. E eles falaram, não, cara, não vai acontecer isso, cara. E eles eles pediram ajuda de alguns amigos deles, alguns amigos meio merda que eles tinham, né? E eles entraram nessa batalha e conseguiram vencer. E aí, ouvintes, você deve estar se perguntando, tá, acabou a G, tudo isso, tal. E aí, ouvintes, o que aconteceu? Os nossos amigos alemães, eles faziam umas maldades com os jujubas, né? E aí os jujubas, né, alguns ficaram putos, falaram, mano, não, cara, não tá certo essa maldade que fizeram com a gente, cara. Só esses jujubinhas, esses eram do bem, Por incrível que pareça, ouvintes, tem jujuba do bem. E os jujubas falaram, ó, mano, fez crueldade com a gente, cara. Eles fizeram maldade com a gente. Eu acho que o certo é a gente julgar todos eles. E todo mundo concordou, pô, é verdade, né? Os franceses também, cara, que estavam apanhando desde o começo da guerra, né? Foram os primeiros, cara, não, eu me entrego, cara. Perdi, cara. Sabe quando tem aquele menininho da sua escola, que ele é um bosta, cara, ele fica zoando todo mundo, aí você fica puto com ele, você vai bater nele, e aí você dá o primeiro soco e ele sai chorando, correndo de você? Então, cara, a França é esse cara, velho. A França gosta de cantar de galo, mas a França, cara, pra falar a real, é uma bosta, cara. A França só toma pau, velho. Por isso que eu falo, deixem os franceses virem tomar a Amazônia, cara. Vai ser engraçado. Imagina um francês metido na Amazônia, velho, com 30 mosquitos voando em volta dele, com umas aranhas do tamanho do meu pé subindo nele, cara. Você acha que o francês não vai arregar, cara? É capaz da França virar território do Brasil, cara. Não a Amazônia virar território da França. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui. E aí, os nossos amigos franceses, cara, estavam apanhando, cara. Apanhando muito, estavam sendo zoados, estavam sendo humilhados. Eles falaram, não tá certo, cara. Vamos organizar um julgamento mesmo, junto com os nossos amigos jujubas, sofreram muito. E aí a gente vai pegar esses NS. Só que aí tinha uns outros jujubas, uns jujubas do mal, junto com os nossos amigos anglo-saxões, e eles vão formar uma união sinistra que tá perdurando até os dias de hoje, essa união sinistra que domina o ocidente e faz essas merdas todas que você vê por aí. Essa união sinistra, eles falaram o seguinte, cara, é real, os alemães eles cagaram bastante com os jujubas, mas cara, dane-se, velho, aquele jujuba lá, cara, era tudo pobretão, velho, era um jujuba de merda, cara. Aquele jujuba lá era uns bosta, cara. Eles eram todos otários. Deixa eles pra lá. Sabe o que a gente faz? A gente pega esses alemães bons, entendeu? Que eram inteligentes, que eram de alto comando, que sabiam das coisas, que tinham muito estudo, os caras eram top. A gente pega esses caras e leva pra trabalhar do nosso lado, cara. E aí todo mundo bateu palma pra essa ideia, cara. E foi isso que aconteceu.
No julgamento de Nuremberg, cara, eu já falei isso lá no Deep State americano, mas vale a pena citar de novo. Quem foi pro saco, quem foi de base, cara, quem foi condenado lá a ser churrascado, eram uns bosta, velho, eram uns Hermann, eram uns Gunther, eram uns alemão de merda, velho. Era aqueles cara bostinha, cara, que nem sabia de nada, cara. Só tava lá trabalhando a favor da nação, cara. Foram esses caras. Os peixe grande, eles não mandaram pro churrasco, cara. Eles mandaram pra trabalhar pra eles. Então imagina que a partir de 1945, né, 45 por aí, mais pra frente e tal, todo o contexto do Deep State americano, todo esse pessoal, todas essas merda que o Deep State americano fazia, tinha uma certa mão alemã, cara, que tava por trás, cara, entendeu? E todo esse contexto dos negros, ele vai começar a piorar muito a partir desses anos, cara. Vocês vão entender o porquê. Tem um projetinho que chama MK Ultra, cara. Vocês devem ter ouvido muito ter falado, cara. Deve ter ouvido o Viriato, o pessoal aí também agora do esboço de sanidade falando e tal. Deve ter ouvido todos eles falando sobre esse negócio, né? E o MK Ultra, ele consiste em uma coisa muito engraçada, né, cara? Que é comportamento, né, cara? Então, a partir das décadas que foram passando, teve a década de 50, teve a década de 60, algumas populações nos Estados Unidos, elas foram vítimas, claramente vítimas, de testes de comportamento social, comportamento, entendeu? De todas essas formas. Então a principal dessas populações, né, que foi exposta a isso, e que foi a que mais tomou caldo nisso, cara, com toda certeza foram os nossos amigos escuros, os nossos amigos N's, cara. Eles tomaram um puta caldo disso, cara. Não ironicamente, o que aconteceu nos Estados Unidos com eles foi um crime, cara. Desde sempre eles estão sofrendo. Aliás, eu fiz um puta corte, cara, que eu acabei fazendo uma merda desgraçada, que foi pulando direto pra segunda G, ouvinte. Então eu vou ter que explicar o contexto agora, cara, de ódio, né, que tem pelos N's. E o que acontece que a América e todo Deep State americano, eles têm um ódio desgraçado pelos N's, cara, que não dá pra entender o porquê. Talvez dê, né? Então assim, o Deep State americano, ele tá formado aqui, né? Ele já tá inteiro em 45, ele tá hegemônico. Mas, né, teve um tempo que o Deep State americano, ele não era tão hegemônico, mas ele ainda tava lá. E eu preciso falar disso. Foi o seguinte, nos Estados Unidos já teve uma guerra civil, cara. Essa guerra civil, caso vocês não saibam, foi entre confederados, né, e a União, né, os Estados Confederados do Sul, né, e a União. E aí os confederados, cara, né, você já deve ter visto em muito lugar, né, falando que os confederados, eles eram racistas, eles eram maus, eles pegavam nas armas assim, faziam um monte de crueldade, eles eram os caipirão, eles eram os nossa, enquanto a União eram os polidos, eram os educados, eram aqueles que lutavam pela liberdade dos nossos amigos N's. Mas, cara, não. Isso nunca esteve mais errado, cara. Na verdade, os Estados Confederados, eles eram os caras que lutavam a favor da abolição, cara. Enquanto os nossos amigos dos Estados da União já eram meio contra. Eles não curtiam muito. E o resultado dessa G, vocês sabem qual foi, né? Os confederados, infelizmente, foram derrotados, cara. Eles perderam, né? Uma tristeza, né? Talvez a bandeira dos Estados Unidos fosse aquela bandeira dos confederados que eu acho bonita, cara. Não sei porquê, eu acho aquela bandeira bonita. Só que eles perderam, eles foram derrotados, né? Então, como a história é contada sempre pelo vencedor, né? Eu acho que o pessoal da União, eles pensaram assim, ó... É melhor, né? Algum tempo depois eles pensaram... É melhor a gente apagar esse negócio aí de a gente ser a favor da abolição, viu? Porque... Não, da gente ser contra a abolição. Porque senão, mais pra frente, cara, vai dar um problemão, né? E eles fizeram isso. E os Estados da União e os Estados Confederados, eles são representados por dois partidos, cara. E os Estados Confederados, em sua maioria, né, eles são republicanos, né? E os Estados da União, né, em sua maioria, democratas, né? Então, os democratas e os republicanos têm muito essa briga, cara. Tem muito essa treta entre eles, cara. Tem muito esse negócio, assim, ainda daquele contexto da Guerra Civil Americana. E aí, eu anotei aqui falar sobre o filme Estado de Liberdade, porque esse filme é muito interessante. Porque tem um momento em que ele fala sobre a abolição da escravatura.
E em sua maioria, cara, os democratas, eles votaram contra, cara. Os pessoal que era mais democratinho assim, eles foram contra. Eles falaram, mano, não vai rolar abolição não. Enquanto os republicanos, eles votaram a favor, né, da abolição. Então, você vê nesse contexto todo, cara, que os democratas, eles nunca foram muito fã dos nossos amigos N. E eles vão se aproximar deles, né, mas só que mais pra frente eu vou explicar o porquê. E aí, os nossos amigos democratas, eles ficaram tão putos assim com os N's, que eles criaram um negócio legal, um negócio engraçado, cara. Que é o que? Que é o que? É a KKK, velho. É o KKK, sabe quando você manda uma mensagem no zap? KKK, então. Esse pessoal que usa fantasia de fantasma e sai por aí com um cavalo atrás de pessoas escuras, eles, sei lá, cara, eles eram tão merdas, cara, que é meio difícil citar esses caras sem tomar um puta ban no vídeo, cara. Então tem que tomar cuidado. Esses caras, por si, eles demonstram, cara, toda a estrutura democrata e como eles tinham ódio dos nossos amigos N. E aí, foi o que aconteceu. Eles criaram um KKK lá, o KKK ficou perseguindo os N. E aí, mostra, eu só quis enfatizar o conceito aqui de que o Estado americano atual, né, o Estado que venceu, né, querendo ou não, a União venceu, portanto, os Estados Unidos, em sua maneira atual, ele é um Estados Unidos da União, cara, né? Os Estados Unidos atual é um Estados Unidos da União, né? Então, por isso que ele é meio merda, cara. Por isso que a América, desde então, ela é meio satânica, cara. Por causa disso aí, né? Inclusive, eu vi lá no Esboço de Sanidade, recomendo, esses caras são bons, um comentário que é muito verdadeiro. Talvez a América original, ela tenha sido destruída durante a Guerra Civil, cara, que era a América dos Confederados. Mas bem, nunca saberemos, né? Nunca saberemos. Então, a América atual, ela é essa América, cara, da União. Então, eu quis só deixar aqui claro, né, o porquê que tem esse ódio, né, do Deep State americano por Zenes, né. Ódio não, mas eu diria que é realmente considerar uma raça inferior, cara. Eles realmente consideram uma raça inferior. Então, aí está, cara, aí está o porquê. Agora voltando, né, ao contexto que a gente estava, que era o contexto lá da década de 40, da década de 50, né, que eu tive que enfatizar isso que eu esqueci de falar, mas voltando, espero que o ouvinte não tenha se perdido, mas voltando agora a esse contexto, né, as populações N, elas começaram a sofrer, cara, todo e qualquer tipo de teste comportamental. Então isso vai desde, sei lá, cara, você fazer... cara, como que eu posso dizer? Cara, certos ensaios, por exemplo, inserir eles a drogas, né, que foi o que aconteceu, mas a partir da década de 60, por aí, inserir eles a esse tipo de coisa. E foi o que foi acontecendo, né, inclusive, tem uma coisa aqui que eu gosto de falar, é o seguinte, é o Malcolm X e o Martin Luther King. Pra mim, esses dois, no final da vida deles, de alguma forma, eles acabaram sendo manipulados. Eu acho que os dois surgiram num contexto para ver como certas populações reagiriam a negros na política, cara. Eu não sei porquê, mas eu tenho esse pensamento. O Martin Luther King, ele seria uma espécie de negro ideal, né, pro Deep State. Por que negro ideal? Você deve estar se perguntando. Porque o Martin Luther King, ele não era pró-violência, né? Ele não era muito assim chegado nessas coisas. E ele era pastor, né? Então ele seguia lá a religião, né, básica, né, do americano médio, né? Ele era protestante. Então, o Martin Luther King, ele era o que o sistema queria. Enquanto isso, o Malcolm X, ele era uma espécie de revolta contra o sistema. Porque o Malcolm X, ele significava o quê? Islamismo. Ele acreditava no Islã. Ele era um cara já mais pró-violência, ele queria que os negros se armassem, entendeu? Tivessem armas para se defender da violência. Ele queria tudo isso. Inclusive, os X-Men, né? Eles foram criados, né? O Professor Xavier e o Magneto, eles foram criados justamente inspirados nesses dois, cara. Porque o Professor Xavier seria o Martin Luther King, cara, que é um maluco que quer a paz entre humanos e mutantes, né? Os mutantes, né? Pra você ver, olha que legal, né? Os mutantes, eles seriam uma espécie de representação dos nossos amigos escuros. E os humanos, os brancos, né? E o Magneto, que seria o Malcolm X, ele queria que os mutantes, né, cara, se sobressaíssem, né? Ele queria que os mutantes tivessem um mundo só pra eles, né? Que ele acreditava que não dava pra viver em paz
com os humanos, cara. Ele fala, mano, não dá, os caras é muito merda, entendeu? Então, sempre teve esse negócio assim. Eles tinham uma figura muito antagonista entre eles, cara, entendeu? E aí eu acho que o Deep State americano ele se aproveitou disso para fazer um teste social entre os negros, cara, para ver qual que seria a capacidade dos negros de se revoltar, né? Ou seja, seguir o Malcolm X, e a capacidade dos negros de ser mais passivos, né? Que seria seguir o Martin Luther King. A questão é, os dois foram apagados, cara. Os dois no final da vida, cara, eles não morreram por causas naturais, cara. Eles foram apagados. Então tem alguma coisa muito suspeita aí desses dois, cara. Que eles souberam ocultar bem, cara. Que eu não achei muita coisa desses dois. A questão é, eu acho que isso tudo foi um grande teste de comportamento social para ver como que seria os negros, entendeu? Então, nosso amigo Martin foi apagado e nosso amigo Malcolm foi apagado, cara. Ambos. O Malcolm, dizem que foram os negros da... Pátria do Islã, alguma coisa assim. Que era uma sociedade que ele fazia parte, só que ele saiu porque tava tendo corrupção. E aí dizem que foram esses caras negros que foram lá e apagaram ele. Só que, né, tem algumas versões que dizem que não, cara. Que dizem que não foram esses caras. Na verdade, foram os caras mais clarinhos que apagaram ele. A verdade é, a história que perdura até hoje foi os caras da Pátria do Islã, né? E o Martin Luther King, cara, mesma coisa, cara. Sofreu atentadinho, cara. A morte do Martin Luther King é bem parecida com a morte do Kennedy, cara. Então, é o seguinte... Esses dois, né, foram cortados, né? E a partir daí, cara, as coisas pros nossos amigos NC já estavam ruins, né? Eles já estavam sendo inseridos a drogas, a música de péssima qualidade é outro tipo de hedonismo. Eles começaram a ser inseridos, cara, a uma merda muito maior, a uma merda muito pior. É o seguinte... nas décadas de 70 e 80, cara, surgiu um cara muito legal, né? Um cara que é nosso conterrâneo, é um sudaca, Sudaca é muito bom, cara. É um sudaca. Caso o ouvinte não saiba o que é um sudaca, é assim que os nossos amigos mexicanos, né, esse pessoal mais pro centro da América, eles chamam quem vem daqui da América do Sul. É um termo um tanto quanto pejorativo, mas eu achei engraçado. Ele era um sudaca, ele era assim como eu, assim como você, ouvinte, ele era sul-americano. E é o nosso amigo Pablito, cara, o Pablito. Você deve estar se perguntando, tá, Superbra, mas o que tem a ver o Pablo Escobar com o sofrimento dos nossos amigos negros? É o seguinte, o Pablo, ele era um cara muito poderoso, cara. Ele era um cara muito poderoso. E ele tinha um monopólio sobre as drogas, cara, da América, que iam pra América, cara. Ele tinha um monopólio sobre as drogas praticamente no Ocidente, cara. E se você tem um monopólio sobre as drogas no Ocidente, praticamente você tem um monopólio das drogas sobre o mundo, cara. E o Pablito, ele era desse nível, cara. Ele fazia umas brincadeiras muito loucas. Ele dava um jeito de meter droga na América, cara, brincando, entendeu? E ele fazia isso e ele ganhava muito dinheiro, cara. O Pablito, ele ficou muito rico. Tanto é que ele foi o 7º homem mais rico do mundo. Algumas pessoas dizem que ele foi até o homem mais rico do mundo. Bom, aí eu já não sei. A questão é, o Pablito, ele era muito poderoso, cara. E aí a CIA, ela tava de olho nisso. A CIA tava assim, ó, só observando assim, opa, deixa eu olhar esse cara aqui, calma aí. Tô de olho, hein, estamos de olho. E a CIA, ela viu ali uma grande oportunidade, cara. A CIA, ela falou, mano, que oportunidade de ouro que eu tô perdendo. E aí você deve estar se perguntando, a CIA, né, fez igual o BOP, né, cara. Guerra às drogas, né, essa é a versão que te contam, né. A CIA foi um grande herói, né. Os nossos amigos americanos, eles foram heróicos, cara. Eles foram lá e derrotaram um mal que era o Pablo Escobar, esse grande traficante. Bom, é isso que você deve estar pensando. Mas a questão é, vocês já observaram a Colômbia hoje em dia, ouvintes? Vocês já deram uma olhada na Colômbia? Como que é a Colômbia? Bom, alguns ouvintes devem estar se perguntando, Superbra, eu já vi sim. Então, você já viu como é o tráfico de drogas na Colômbia? Como é a violência do tráfico de drogas na Colômbia? Aí você deve estar se perguntando, não, nunca vi, como que é? Bom, lá, ouvintes, a violência, ela é menor. É uma coisa assim um pouco menor, né? E aí você deve estar se perguntando, caramba, é mesmo, né? Realmente não tá que nem na época do Pablo Escobar. Por quê? Porque agora aquilo lá é instrumentalizado, aquilo lá é organizado por uma força muito maior. Então, é por isso que a violência lá é menor. E a Colômbia, se o Brasil, né, se a América é o quintal dos Estados Unidos, né? Se a América Latina é o quintal dos Estados Unidos,
A Colômbia, cara, é o cercadinho, cara. Porque a Colômbia é onde os Estados Unidos realmente impera, cara. A Colômbia seria uma espécie de extensão do território americano, cara. Não tô brincando. E aí, a CIA, vendo tudo isso, a CIA falou, caramba, cara, é uma grande oportunidade de mercado que eu tenho aí. E aí a CIA foi lá, né, e fez igual o Zé Pequeno, cara. Eles queriam a boca do Pablito, cara. Eles foram atrás, né, eles foram atrás. Aí chegando lá, o Pablito, ele meio que tentou se esconder, tentou fugir, mas não deu, cara. Não deu pro Pablito, cara. A CIA apagou o Pablito. E aí, eles viram, nossa, o Pablito, cara, ele tá cheio das drogas aqui, hein, cara. Esse maluco é forte. E aí, a CIA, a partir daí, ela começou a ter um monopólio sobre as drogas, cara, em praticamente toda a América Latina e por consequência em todo o mundo, cara. Então, a CIA, ela meio que tem mão nessa merda de droga também, cara. E uma mão grande, cara, uma mão larga, cara. Uma mão muito grande. E a partir daí, é que a merda ficou mais feia ainda pros negros, cara. E isso daí tá se perguntando, mano, por que, Super Bra? Porque sim, porque esses experimentos de comportamento social, cara, só aumentaram. E a CIA podia então direcionar drogas para as comunidades negras, cara. E foi isso que ela fez, com ainda mais intensidade, já que agora eles tinham um monopólio, cara. Então eles ferraram os negros de um jeito, cara. Eles quebraram as pernas dos negros, cara. Eles acabaram com eles, cara. Foi aí que a merda ficou fedida assim, cara. Num nível, cara, que é desumano, cara. Que é surreal. Porque foi aí que aumentou o crime, né? A partir dessas décadas, e o crime, ele disparou nas comunidades negras. Porque, como eu disse, eles já estavam no contexto de estarem inseridos a drogas, cara. Mas não nesse nível, cara. Porque a merda fedeu demais. Foi aí que aumentou tudo, cara. Tudo isso aumentou, cara. Tudo isso aumentou de um nível assim estratosférico, cara. Estratosférico. E bem, agora vem a parte que começa, cara, a piorar. A condição social dele já tava uma merda. Só que agora vem a condição racial dos Estados Unidos, né? E eles devem estar se perguntando, as coisas melhoraram, né? Querendo ou não, nessas décadas eles foram inseridos à cultura, né? A partir daí a América se tornou uma sociedade tolerante, né? Supostamente, né? Porque os ouvintes, eles esquecem que há um tempo atrás na América, na época que os nossos pais nasceram, basicamente, a América ainda tinha bebedouro só para negros, cara. Banheiro só para negros. Então, essa coisa de divisão ainda tá muito forte lá, cara. Tá muito grande lá. E aí, né, os negros foram inseridos, né? Supostamente foram inseridos na sociedade americana. Só que acontece uma coisa agora que é muito engraçada, que é o início da propaganda anti-negro para os brancos e anti-branco para os negros. E aí, ouvinte, você deve estar se perguntando, tá, Superbra, mas por que, cara? Por que eles fazem propaganda anti-negro, cara? Por que? Eles são maldosos? Nossa, por quê? Porque, na minha opinião, é do interesse dos caras que mandam na América separar brancos e negros. Pra mim é do interesse deles que brancos e negros briguem entre si, cara. Eu acho que eu não sei porquê, né? Talvez eles já tenham traçado um plano pra dividir a América, eu não sei. Mas a questão pra mim, é do interesse deles que isso aconteça, cara. É do interesse deles. Porque eu acho que se você tem uma oposição, né, de brancos e negros contra o Deep State americano, a merda pra eles ia feder muito. Porque brancos e negros, cara, juntos nos Estados Unidos iam derrubar o Deep State americano, né? Já que juntos eles foram uma maioria absoluta, né? Só que pra mim é do interesse que isso não aconteça, cara. Que eles mantenham os negros e os brancos separados. Então você vê uma propaganda antinegro, cara, forte, cara. Forte, cara. Principalmente em focos da dissidência, né? Então, lá nos Estados Unidos, então, é muito grande. A dissidência aqui no Brasil, às vezes eu reparo, cara, que os caras têm essa coisa meio racistinha. Mas, cara, aqui é mais brincadeira, os caras põem porque é engraçado. Lá não, lá eles realmente têm problema, cara, com os negros, entendeu? É um problema grande, cara, que eles têm. E a mesma coisa com os negros para com os brancos, né? Lá nos focos do BLM, nesses lugares, os negros eles realmente têm um certo preconceito com os brancos. E agora que eu falei do BLM, né? E eu vou voltar a falar do Partido Democrata, né?
O Partido Democrata, né, como eu disse, ele não tem um passado muito legal com os nossos amigos negros, né? Ele tem um passado escuro, né? Um passado assim meio, nossa, meio merda, cara, meio bostola, né? Então, para fazer um resgate disso, eles precisam dar um jeito de, né, pô, vamos mudar o nosso jogo. E foi isso que eles fizeram, né? Eles adotaram as pautas mais né, liberais, aquelas pautas mais legais, né? Aquelas pautas mais supostamente mais humanas, né? E abraçaram os negros, né? Mas não, o ouvinte sabe que não. Na verdade, o Partido Democrata, ele obviamente, cara, ele quer cooptar os negros e usá-los como massa de manobra, né? E ainda para piorar, né? Eles querem usar os negros para piorar ainda mais essa propaganda antinegro para os brancos, né? Então, esse joguinho das tesouras, essa merda que acontece nos Estados Unidos, cara, nada é por acaso, cara, nada é por acaso. Então, eles querem fazer tudo isso para com os nossos amigos negros, né? E, né, o negro que já tá todo emicaltrado, já tá no BLM, ele ainda tem um outro problema, ouvinte, um outro problema muito grande também, cara. Esse aí chega a dar dó, que é a cultura. Se antes, né, a cultura negra, né, caso vocês não saibam, o rock, né, o rock aí, que o Pagão, que maldade, que o nosso amigo Pagão, ele curte, ele ama o black metal, que é um dos derivados do rock, ele adora lá o Varg lá, o cara. Eu sei que não tem muito a ver, mas isso é engraçado você pensar isso. Então, o rock, né, na sociedade americana, nos Estados Unidos, isso tudo, ele nasceu, cara, das mãos de um negro, né? Caso vocês não saibam, ele nasceu das mãos de um negro. Tem gente que diz que não, tá independente, né? A versão mais famosa é que foi das mãos de um negro, né? E, então, o rock, essas coisas tudo, saíram dos nossos amigos negros, né? Só que aí, a cultura dos negros, que era até legal, cara, o que aconteceu? Ela foi destroçada. Porque hoje em dia, a cultura dos negros, ela se tornou uma mistura de rap e trap. Você pode ver, virou uma mistura de rap e trap, cara. É só isso que tem. É o Lil não sei o que. Ai, calma aí que eu vou espirrar. Nossa, tive que dar um corte aqui. Eu já tá com vontade de espirrar faz tempo. Só achei meio gay, né? Eu falando, ai, calma aí que eu vou espirrar. Que gaysão. Então, é uma mistura, cara, a cultura americana, americana não, a dos negros, e americana por sua vez também, que acabou adotando isso, né? É uma mistura de rap e trap, cara. Rap, trap, rap, trap, rap, trap, cara. É só o que tem. E é uma merda. É uma merda. Mas isso acontece por quê, cara? Porque o MK Ultra, ele ainda está aí, cara. É pra destroçar de vez os caras mesmo, cara. E dessa vez não só os negros, mas os brancos também, porque agora eles querem idiotizar os brancos também. Inclusive, cara, os brancos, cara, eles também foram idiotizados, cara. Eu também preciso falar dos brancos dos Estados Unidos, cara, porque tem negro que pensa que é só os... Não, cara, é negro, branco, é todo mundo, cara, é todo mundo, cara. Quem pisa lá, cara, parece que é amaldiçoado, cara. É uma merda assim, sem limite. Ai, arrotei. É uma merda assim, sem limites, cara. É de outro nível, né? Inclusive os brancos dos Estados Unidos, cara, eles são degenerados assim num nível, cara, que tá pau a pau com os negros, cara. Branco que dá pra ser degenerado lá nos Estados Unidos, cara, é zoado, cara. É zoado, a coisa é zoada. Então, e aí, os nossos amigos Zenes, né, nesse contexto todo de trap, dessas merdas, eles acabaram piorando. E o MK Ultra tem uma coisa legal, que é o seguinte... Imagina, ouvinte, que você mora do lado de uma favela, né? Uma favelona assim, bicho, aquelas lá zoado. E nessa favela, toda noite tem baile funk, né? Você é um ouvinte mais velho, né? Você já passou esse tempo, ouvinte. Você tem 40 anos, né? Vamos supor. Você tem 40 anos. E aí você tem uma filha. Sua filha, ela tem 3 aninhos, cara. O nome dela é Juju. Juju. A Juju... Não, Georgina, que é o nome mais bonito. A Georgina... Ela fica lá de boa, ela dorme todo dia. Uma menina carinhosa, cara. Linda, linda demais. Carinhosa, abraça todo mundo, gentil. Nossa. Aí a Georgina, todo santo dia, né? Todo dia que tem baile funk lá na favela, mesmo que você não queira, mesmo você não gostando que ela escute, ela acaba ouvindo aquelas músicas, né?
E ela ficou ouvindo, eu não sei o que, vou sentar não sei aonde, vou quicar ali pro Betinho da esquina, vou fazer isso e aquilo. E ela ficou ouvindo, né? E a Georgina, aos poucos, mesmo que você não queira, ela vai sendo, entendeu? Ela vai sendo enfeitiçada por aquela música. Porque o que ocorre, ouvinte, é repetição. Repetição. O Hernani, o cara do nada, o Hernani, esses tempos, né, ele viu um coach, né, cara, o coach tava ensinando as coisas pra ele, né, que os ouvintes aí ficaram putos, falaram, nossa, o Hernani virou coaching, cara, Hernani coaching, o Hernani virou coaching, eu não, nossa, esse cara, vixe, ficou maluco, cara, né, e aí o Hernani, o coach ensinou uma coisa pro Hernani, que é o seguinte, se você escuta muito uma coisa durante sua vida, você vai acabar acreditando que você é isso, se você fica repetindo pra você mesmo. Então, você tem um pensamento dentro de você que você, sei lá, é ruim jogando bola, vou dar um exemplo bem tranquilo, né? Não vou dar um exemplo pesado. Então, sempre que você for jogar bola, você vai ir mal, cara, porque você pensa, pô, sou ruim, mano, vou errar tudo, entendeu? E é isso que acontece, cara, é isso que acontece. Então, a Georgininha, que ficou desde a infância dela, até ela chegar até a sua puberdade, né, que é aquele momento os hormônios entram à flor da pele, ouvindo que uma mulher deveria sair na rua, procurar um cara e fazer atos com ele, que a mulher deveria fazer isso, aquilo, tudo aquilo de letra de funk, a Georgina, ela vai acabar seguindo isso, cara. Porque no subconsciente dela, o que ensinou ela é isso, cara. Ela foi ensinada a ser dessa forma, porque aquelas músicas ensinaram ela. Não tem poder maior do que o poder das músicas, cara. O poder das músicas é muito grande, cara. Por exemplo, quando você aprende o alfabeto, você aprende pela música. Quando você aprende a contar até 10, você aprende pela música. A música, ela ensina, cara. E ela serve tanto para ensinar coisas boas como coisas ruins. Então foi isso, cara. A Georgina, ela foi inserida em todo esse contexto. E quando ela cresceu, ela não tinha pra onde ir. E é o mesmo que acontece com os americanos negros, cara. Eles estão, desde a infância, ouvindo música bosta, cara. Os negros e também os brancos agora, né? Todos eles estão ouvindo música bosta, cara. Música que só fala merda. Você acha que esse pessoal vai crescer saudável? Não vai, cara. Não tem como, cara. Aqui no Brasil, eu acho a música uma merda. Só que aqui ainda tem algumas coisas que se salva mais ou menos, né? Por exemplo, sertanojo. Tem uns sertanojos que são legais até, dá pra salvar, né? É meio merda? Mas dá pra salvar até. Só que lá não, cara, nos Estados Unidos não tem muita coisa que salva, cara. Tem pouca, cara, né? A que salva lá mais ou menos agora é a Billie Eilish, cara. Se você não quiser ouvir a Billie Eilish, você vai ouvir o Lil Nas, cara. Só que agora eles fazem uma coisa. Aliás, começou com os Beatles, né? Olha que coincidência, né? Começou com os Beatles, esse negócio de clipe musical, né? Que é misturar a música com as imagens. Então, imagina lá o jovem americano, ele tá indo lá assistir um clipe do Lil Nas e ele vê o Lil Nas sentando no colo do diabo, fazendo sexo com o diabo, cara. Insinuando coisas com o diabo. Você acha mesmo que aquilo faz bem pra cabeça de uma pessoa? Que aquilo não vai acabar deixando a pessoa meio lelé da cuca? Ainda mais se for uma criança? Bom, eu duvido muito, cara. Eu duvido demais. E os clipes com as músicas começaram com os Beatles. E caso você não saiba, os Beatles foram uma criação da CIA. Então quando tem um clipe com uma música, você deve pensar: ah, para, velho, é só um clipe. Não, não é só um clipe, cara. Aquelas imagens passando na tela, somadas com aquelas palavras que estão sendo ditas, né, na música, na letra, cara, vai fazer um maluco mudar o comportamento dele, aderir certo comportamento. Por exemplo, os Beatles, eles batem muito quando eles começaram a fazer clipe, eles batem muito já com o surgimento do movimento lá dos hippies, né? Então tem toda uma ligação, cara, de comportamento social que começa a existir quando esses caras começam a fazer clipes músicas com clipes, sei lá, vice-versa, sei lá, entendeu? E é a mesma coisa hoje em dia, cara. Então quando o negão lá, ou sei lá, o cara branco, ele escuta uma música da Billie Eilish e ele vê o clipe lá, a Billie Eilish enfiando a aranha na boca, virando zóio, fazendo essas merda, ele tá sendo, cara,
possuído, basicamente, cara. Ele tá sendo exposto a certos estímulos, a certas coisas mais sutis que aos poucos vão deixar ele lelé da cuca, cara. Vão deixar ele maluquinho, entendeu? Vão fazer que ele siga certas pautas políticas, vão fazer que ele, sei lá, tenha certos pensamentos com relação à sexualidade dele, entre outras e outras milhares de coisas, né? Tem até aquele negócio lá do Cici Hypno. Então, tem tudo isso, cara. E isso tá tudo incluso nessas bostas desses clipes de música de hoje em dia, principalmente dos americanos, são bem mais produzidos, né? No Brasil, como eu disse, não tem nesse nível. No Brasil, eu acho que é por puro idiotice mesmo. Mas também tem algumas coisas, se você reparar, principalmente desses mais mainstream, que nem a Anitta recentemente, esses caras mais assim, que é meio suspeito. Porque por trás desses caras, quem levantou esses caras, tem sempre aquelas fundações meio estrangeiras, tem sempre essas coisas mais assim, né? É igual um vídeo que eu vi o William Menefrego falando. Ele foi a algum lugar tal, onde tinha esses empresários famosos tal, e os caras decidiam, cara, tipo, eu quero uma cantora que faça sucesso pro pessoal que gosta de novela, vamos supor. E aí eles pegam em determinado nicho, eles estudam tudo isso. Então, pra CIA, pra esse pessoal que é poderoso, chegar aqui no Brasil e falar, eu quero uma Anitta da vida, porque eu preciso que as populações infantis, né, do Brasil, elas sejam todas destroçadas, né, o conhecimento delas seja destruído. Então, eles criam uma Anitta, eles fazem tudo isso, cara. Não pense que não existe isso. E isso que tá terminando de zoar a cabeça do nosso amigo afro-americano, que tá terminando de deixar ele doidinho da cuca, cara. Tá terminando de deixar o filho, vixe, coitado, tá louco. E agora também tá afetando os nossos amigos brancos. E como eu disse lá no comecinho, que mais no final eu ia falar dos afro-brasileiros e por que eles estão ficando loucos, simples. Eles estão sendo expostos à cultura americana, né? Assim como o resto dos brasileiros. Por isso que a gente tá ficando meio doido da cabeça. E também porque essas políticas identitárias americanas, elas estão sendo todas exportadas pro Brasil. Ou importadas, né? É importadas que falam. Então, quando elas chegam aqui, elas começam a influenciar os negros, né? Então, o negro ele vai ser exposto ao BLM, o negro brasileiro. Tem alguns que vão discordar, vão falar, opa, calma aí. Tem outros que não, cara, tem outros que vão abraçar. E é o que acontece com boa parte. Aí você vê aquele negro, né, supostamente negro, que o avô dele era branco, né, que o maluco, tipo, parece um branco, entendeu? Só, tem a cor dele, entendeu? É uma corzinha de branco já, só que o cara fica, eu sou negro, entendeu? Esses caras, eles vão começar a abraçar essas pautas identitárias, cara. E eles vão começar a militar por elas. Então, é por isso que os negros no Brasil estão começando a ficar meio lelé da cuca. Eles estão começando a ter problema com o branco, cara. Aí o branco que o negro tem raiva, entendeu? O avô dele era negro, esse branco que o negro tem raiva, entendeu? Então tem toda essa coisa que tá começando a nascer no Brasil, tá começando a nascer esses focos. E aí os caras começam a ter raiva, né? Começam a ter raiva um do outro, né? E aí começa a dar toda aquela merda. Então é por isso que o negro no Brasil ele tá ficando micaltrado também. Porque ele tá sendo exposto a essas pautas identitárias americanas, né? Então é por isso, né? O Brasil, cara, desde a redemocratização, né? Desde da nova Constituição lá, cara. Desde esse tempo, já um pouco antes, claro. Mas nesse tempo a coisa acelerou muito. O Brasil tá sendo exposto a essa cultura de merda, cara. Tá sendo exposto a esses MK ultrazinhos aí, entendeu? Que tem que fazer uma análise, inclusive. Que o pessoal, eles têm um pensamento de que o Brasil, tudo que acontece no Brasil é por acaso. Ai, tal cantor, não, esse cara é baiano demais, cara. Pra esse cara ter financiamento da CIA. Para, mano, para. Só que não, ouvinte, só que não. A CIA está onde você menos espera, cara. Tá onde você menos espera. Aqueles caras lá que tinha aquela música lá da garrafinha, que botava a garrafa no chão e o pessoal ficava rebolando em cima da garrafa. Cara, aquilo é claramente, cara, uma merda, um teste de comportamento social para influenciar as pessoas a se tornarem mais hedonistas, para transformar a sociedade brasileira em uma sociedade de merda hedonista, cara, entendeu? Cara, você tem que ter os olhos abertos, cara, não adianta. Anitta, Cia, cara, vamos acordar, velho, vamos acordar pra realidade. Tem uns caras aí que, é claro,
o MC Pedrinho do Rio Doce. Esse cara, muito pouco provavelmente, ele vai ser financiado pela CIA. Mas tem uns caras aí que, se você olhar as músicas, se você olhar as letras, se você olhar da onde saiu, se você olhar quem tá financiando, aí você começa a achar umas coisas meio suspeitas. Entendeu, ouvintes? Mas bem, mantenham seus olhos abertos, né? Mantenham seus olhos abertos, né? Keep your eyes open, né? Igual nosso amigo Patrick Bateman fala, né, no filme. Né? Mantenha os olhos abertos. Bem, acho que no mais é isso. Eu tive que fazer toda uma viagem histórica, né, para explicar o porquê dos nossos amigos N serem meio doidos da cabeça, né? Mas eu acho que eu expliquei bem, mandei bem até, não sei, tem que ver com o ouvinte aí. Esse final, eu realmente acabei generalizando, né? Acabei desviando um pouco do tema, né? Não falei muito mais dos N's, porque agora a merda tá tão grande que não envolve só os N's. Claro, tem o BLM, né? Que claro, quer transformar todos os negros, né, em guerreiros sociais, né? Que supostamente estão sendo muito ameaçados. Claro que o BLM não se trata de um negócio para transformar os negros em massa de manobra, ou seja, um movimento para fazer eles massa de manobra mais uma vez. Só que, né, é sempre bom citar isso, lembrar os ouvintes. Mas no mais, a coisa já tá muito parelha lá nos Estados Unidos, cara. Tá muito igual a merda pra todos os lados, né? E eu precisava falar desse estímulo cultural, né? A música negra, hoje em dia, a Cardi B, né? Ela tem umas músicas, cara, que canta lá na academia, que eu acabo escutando, cara. Aquela lá, Yari, 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 Yari. Eu nem sei se é Cardi B que canta, cara, mas é uma dessas negona bunduda aí. Ela canta assim, Yari, 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 Yari. E ela fica cantando isso, cara. É muito bom, cara. É muito legal. Eu nem sei o que ela quer dizer. Mas todos esses estímulos, né? Esses clipes dessas mulheres mostrando a bunda, essas merdas todas, cara, é pra MKUltrar os negros, cara. Entendeu? E não só os negros hoje em dia, os brancos também, né? Tem a Beyoncé, tem todo esse pessoal, cara. Então a cultura dos negros, ela foi cooptada e transformada nessa merda de emburrecimento puro, né? Pra deixar os negros idiotas completos. Bem, acho que é isso, não tem muito mais o que falar. Deixa o like, né? Ajude o Caverna aí a cavar mais fundo. Que bordão de bosta. Mas aí tá, ajude o nosso amigo Caverna. E, né, se você gostou muito disso, né, que você acabou de ouvir, tem o meu canal, cara. Tem um canal do Super Bra, então dê uma olhada lá, né? Não precisa se inscrever, né? Apenas dê uma olhada. Se você curtir, aí eu recomendo que você se inscreva, né? Mas no mais é isso, ouvinte. Desculpa se em algum momento eu dei umas pausas ou eu falei meio estranho. É porque eu tô muito... Não é gripado, cara. Eu tenho muita alergia. E aí o meu céu da boca fica coçando, cara. Isso é uma merda, ainda mais em tempo seco. Então perdão, ouvinte, se eu acabei dando umas tropeçadas ou falei meio estranho às vezes, tá bom? Se semana que vem o tempo tiver melhor, eu vou voltar falando melhor também. Então é isso, ouvintes. Um grande abraço e um beijo no coração. E tchau, tchau.